Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e a gente vai continuar estudando aí esse texto, né? A gente começou semana passada com os primeiros 12 versículos, e a gente vai continuar agora a partir do versículo 12, né? E aí eu vou explicar para você por que a gente vai voltar no versículo 12 e continuar aí, né? Então, no primeiro capítulo do Tiago, nesse primeiro terço aí do livro, da carta de Tiago, né, para as 12 tribos, é assim que ele introduz aí, né, as 12 tribos que estão aí dispersas, né? Ele está falando com o grupo de cristãos da época dele, né? O primeiro terço aí, ele vai falar sobre... Tiago, ele basicamente, ele fala na carta de Tiago sobre como viver uma fé de verdade, como uma fé de verdade é na prática, né? Como que o cristão vive a vida dele a partir da fé dele. E Tiago começa num contexto muito importante, que é ali talvez a igreja já sofrendo os seus indícios de sofrimento, de perseguição, porque estão vivendo contra a cultura, né? Estão vivendo uma vida diferente da vida que o mundo propõe. Então, estão sofrendo de algumas formas, né? Ainda não começou aquela perseguição institucional sobre os cristãos, mas isso está muito perto de acontecer, tá? Depois do incêndio, né? No ano 70 depois de Cristo, o governo, o Império de Roma culpa os judeus por terem feito isso, os cristãos por terem feito isso, né? E aí, então, eles começam a ser perseguidos institucionalmente, mas ainda não são, mas estão perto disso, tá? E estão sofrendo já as consequências dessa perseguição. E então estão sofrendo muito, estão sofrendo bastante. Estão sendo marginalizados na sua própria terra, afastados às vezes do seu emprego, dos seus familiares, seus amigos, pela sociedade, né? E estão sofrendo. Então ele começa falando sobre como passar por provações aí tem a ver com testes, provas, situações que estão nos testando, e ele usa a expressão, né, teste, aí nos primeiros versículos, você vê aqui, Tiago capítulo 1, no primeiro versículo aqui, ó, pois vocês sabem que a prova, no versículo 3, pois vocês sabem que a prova, essa palavra prova tem a ver com teste mesmo, que o teste da sua fé, né, produz perseverança. Então, Tiago passa para a gente, nessa primeira parte, nessa primeira metade aí do capítulo 1, ele passa para a gente esse conceito de que Deus permite as provações para nos moldar. Ó, no versículo 4 diz... e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Depois, no 12, ele fala que as provações servem, né? Quem persevera na provação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, quer dizer, uma vida perfeita, um prêmio de uma vida que tem buscado servir ao Senhor. Isso por trás daquele que persevera. Mas aí então você começa a fazer esse tipo de pergunta. A gente entende isso nos primeiros versículos, que Deus está atuando na nossa vida com as provações para nos fazer mais parecido com Cristo. Romanos 8, 28 e 29 diz isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, esse também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Então tudo que Deus está fazendo é para nos trabalhar a imagem de Cristo, para moldar o nosso caráter, para nos fazer maduros e íntegros à imagem de Jesus. A gente vê isso em Efésios 4 também, né? O alvo do Senhor é que cheguemos todos à perfeita varonilidade, ou maturidade, né? Ele quer dizer aí, a estatura de Cristo. Então isso é o que Deus quer fazer conosco. Mas aí você para olhar para isso aqui e falar assim, tudo bem, Deus então manda a prova para trabalhar na minha vida, para me moldar.
Se é um teste, e quando eu caio nesse teste, eu não consigo passar no teste, de quem que é a culpa? Muitos vão dizer, se Deus é soberano e é Ele que está causando isso, então manda a culpa para Deus. Deus causou, e se eu não conseguir passar, é Ele que sabe, né? Se as provas que nós recebemos, né, nos levam a pecar, uma outra pergunta que a gente pode fazer. Então, vem de Deus esse ato de pecar? Deus é soberano sobre isso também, no sentido de Ele causar isso? De quem que é a culpa disso tudo, né? De quem que, quando a gente não consegue passar, porque o texto, no começo do livro de Tiago, a gente passa pela aprovação, e aí a gente então fala assim, não, então, viu, eu passei pela aprovação, Deus está me moldando. E quando eu não passo? Como é que fica a situação? Então, Tiago, talvez pensando nesse questionamento, ele começa a desenvolver, a partir do versículo 12, a relação da prova com uma outra expressão que ele começa a usar agora, que é tentação. Veja bem, lá no original a palavra é a mesma. Então, o Tiago está apenas focando em dois aspectos dessa mesma aprovação. O primeiro aspecto é que Deus permite a aprovação de fora para nos moldar. E passando por esse teste, a nossa fé é aperfeiçoada, isso produz perseverança. E enquanto nós continuamos perseverando, né, a perseverar, Deus vai nos moldando. Então, esse é o aspecto externo da aprovação. Só que Tiago começa agora a tratar do aspecto interno, da nossa resposta à aprovação. Quer dizer, tudo bem, você pode estar passando pela aprovação, mas que é um aspecto externo da sua vida que Deus permite. Mas a sua resposta a essa aprovação, o que ele chama de tentação, é o que Deus espera de você. É o que Deus, inclusive, trabalha e te capacita para que você passe por ela. Então, o aspecto externo é responsabilidade de Deus, é o que Deus faz. O aspecto interno é sua responsabilidade, mas Deus ainda lhe dá os recursos necessários para poder passar por isso. E é isso que a gente vai ver agora, né, nessa primeira parte de Tiago, nessa segunda parte dessa primeira parte, na segunda metade da primeira parte do capítulo 1. Né? Hoje a gente vai ver que Deus continua sendo soberano, continua sendo bom, continua sendo perfeito, mesmo quando você cai nas tentações. A responsabilidade disso é sua, não é dele, né? Mas ele ainda tem um propósito com isso, que continua sendo te aperfeiçoar, né? Continua sendo te aprovar, mas você é responsável por como você lidar com as tentações. Você é responsável por isso. Não culpe Deus pelos seus pecados. E a gente vai ver sobre isso. Então vamos ler aqui o capítulo 1, dos versículos 12 até 18. A gente vai voltar no versículo 12, agora como a introdução desse trecho aqui. Olha comigo aí, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, que nós consigamos compreender o que o Senhor tem para nós na sua palavra e saiamos daqui edificados, Deus. Por favor, apesar de mim, das minhas limitações, dos meus pecados, que o teu Santo Espírito passeie em nosso meio, preencha nossos corações
e transforme nossas vidas, Deus, para que saiamos dessa celebração transformados. Deus, por favor, aplica a sua palavra em nossos corações. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Hoje eu queria focar para você, ou pelo menos, é claro que para focar a gente teria que ter muito mais tempo e muito mais desenvolvimento, mas eu queria falar com você sobre uma doutrina que é muito importante para a nossa fé cristã, que é a perseverança dos santos, né? A fé reformada, que é o que nós cremos, né? Ela tem pilares, coisas, pontos que são essenciais para que nós baseemos nossa fé e ali a gente caminhe. E a perseverança dos santos é uma dessas. É um desses pilares essenciais que a gente precisa para entender a nossa fé. O que quer dizer a perseverança dos santos? Se você abrir comigo em Hebreus, capítulo 3, bota aí, ó, você está em Tiago, é um livro antes. Está com a sua Bíblia, aí abre no capítulo 3, a partir do versículo 12, a gente pode ver um pouquinho sobre esse conceito, né? Sobre essa questão aí, ó. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes, olha esse verbo que está no passado, passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Tá? Aqui a gente já serve para a gente entender, né, esse conceito aqui. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ó? Se encorajem uns aos outros para manterem-se firmes na sua fé. Por quê? Porque nós já passamos, ó, ele fala assim, ó, pois passamos, nós já aconteceu aí, já passamos, nós já somos participantes de Cristo. Já estamos em Jesus. Como diz lá no capítulo 6 de Romanos, batizados em Cristo, né? Batizados nele, estando imersos nele, o pecado já não nos controla. Então se incentivem, né? Motivem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros para continuarem firmes. E aí ele usa uma expressão aqui, desde que de fato nos apeguemos até o final, quer dizer que esse nos apeguemos até o final, ele é uma evidência do fato de já estarmos participando de Cristo. Não é condição, não é participamos de Jesus porque somos constantes. É que somos constantes, perseveramos, nós continuamos porque estamos em Jesus. Porque sozinhos não temos capacidade. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, né? Ele age em nossos corações para que até nós possamos clamar a Abba Pai. Sozinhos, em nós, não temos capacidade. Jesus já disse lá em Atos 1:8 que nós receberíamos ou nós recebemos poder quando descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Testemunhas não são os que falam só, são os que representam. Então, nós perseveramos porque somos salvos. Não somos salvos porque perseveramos. E a perseverança é uma evidência da obra de Cristo em nossas vidas. A perseverança é uma evidência disso. A perseverança não significa que nós nunca vamos pecar. Mais significa a perseverança dos santos, mais significa que no nosso caminho nós sempre vamos continuar em frente, mesmo quando tudo está errado. Significa que nós cristãos, aqueles salvos pelo Senhor Jesus Cristo, eles sempre terão a atitude de se arrepender e de voltar para o seu caminho. Eles não vão se afastar da sua fé totalmente, não vão abandonar a sua fé. Se alguém abandona a fé e começa a negar a Deus, essa pessoa tem que questionar, ou a gente deve questionar muito, o fato dela ter sido salva um dia, porque os santos continuam confessando Jesus como seu Salvador, através do Espírito Santo. Essa é a doutrina da perseverança dos santos, né? Nós
nós já somos participantes de Cristo, já que nós nos apegamos até o fim. Nós estamos presos a Jesus, né? E isso não quer dizer, isso é muito importante, porque isso garante, é um aspecto da garantia da nossa salvação também, né? É uma evidência da nossa salvação, né? De nós conseguimos bater a poeira através da força, do poder que o Espírito Santo causa em nós, até porque lá em Filipenses 2, Paulo fala para a igreja dos Filipenses, né? Em vocês, quem executa tanto querer quanto o executar, é Deus que faz isso em vocês. Ele fala assim, coloquem em ação a sua salvação, porque é Deus que executa em vocês tanto querer quanto executar. Deus que, lá a palavra é energizar, Deus que capacita vocês. Então, essa doutrina é muito importante para a gente entender que não é porque caímos em algum tipo de pecado que estamos fora da graça de Deus. Não. Esse texto de Tiago, capítulo 1 aqui, fala que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, quer dizer, depois de passar por esse teste, receberá a coroa da vida, né? Pode ser que algumas vezes você vai cair na provação, você vai ceder aos seus desejos, que é o que a gente vai ver aqui. Mas isso, se você bater a poeira, a sua intenção de ser transformado... Ora, por que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus? Não só pelo aspecto de ele ser escolhido por Deus, mas também pelo aspecto, e a gente pode ver na história de Davi, que ele caía, mas se arrependia, ele tinha um coração ensinável. Né? Tá ali um homem que foi assassino, que foi adúltero, que foi traidor, que foi mentiroso, né? Tudo do que a gente mais vê aí nos jornais sensacionalistas, né? Na internet, tudo de pior que a gente pode ver. Tá aí um homem que foi corrupto, que usou a influência dele para fazer coisa ruim, mas a Bíblia afirma que ele pôde ser chamado segundo o coração de Deus, quer dizer, Deus o escolheu, Deus o elegeu e Deus o capacitava, né? Porque isso era segundo a vontade de Deus, Deus o restaurava e o restaurou sempre. Né? Então, essa doutrina é essencial que isso esteja gravado no seu coração para você entender o que a gente vai ler agora. Porque Paulo, né, ele usa essa expressão coroa da vida, que é a glória futura, Tiago aqui, né? É a glória futura que Paulo fala também, né? Que é lá no final, quando Jesus voltar e ele nos resgatar, o plano final de redenção de Deus, quando nós tivermos nossos corpos glorificados e podemos viver eternamente satisfeitos em Deus, essa é a coroa da vida. É uma expressão aqui de prêmio lá no final. Né? Então aquele que persevera é salvo e lá na frente vai receber essa coroa. A gente sabe pela própria palavra que isso não vem de nós, né? Lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo fala, né, que nós somos salvos pela graça e isso é dom de Deus. E não é pelas nossas ações, para que ninguém se glorie lá no final e fale, fui eu que fiz. Não, mesmo você perseverando, é Deus que causa isso em você. Mas aí então, a gente vai entender agora que nesse versículo 12, Paulo muda a palavra provação para o outro sentido dela, que é o sentido interno, como eu falei antes. Nos versículos até o 4, do 1 até o 4, ele está usando essa palavra como uma prova que vem de fora. Tá? A dificuldade que vem de fora. Por exemplo, vou seguir com esse exemplo grande parte aqui do nosso estudo. Você tem um trabalho e você perde o seu emprego. Isso é uma prova que vem externa, né? Você não tem controle sobre isso, você recebe isso. Deus fala que nós temos que ter alegria na situação, porque Deus vai usar essa situação para nos testar, fortalecer a nossa fé, para que nós cresçamos e sejamos mais maduros. Então, o aspecto externo da prova que Deus permite é nos moldar, nos modelar. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. Só que aqui no versículo 12, ele continua falando da felicidade, ele fala assim, feliz é o homem, ou bem-aventurados na sua versão, que é a mesma expressão que Mateus usa lá em Mateus 5, quando ele
ele escreve, né, o Sermão do Monte de Jesus, quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados quando os humilharem, quando os perseguirem, né, bem abençoados quando os ofenderem, quando vocês, né, bem-aventurados os pobres de espírito. É a mesma expressão que Tiago usa aqui, e ele fala, bem-aventurado aquele que persevera na provação. Esse na provação aqui, ele muda o sentido daqui para frente. Porque agora, Tiago, né, no português a gente não consegue perceber isso, até que na nossa tradução, pelo menos na NVI, a partir do versículo 13, ele vai usar a palavra tentado. No grego, é o mesmo substantivo ou verbo aqui, tá? De ser tentado, né? É a mesma expressão, tá? Tanto para provação quanto para tentação. O importante é entender como ele é aplicado no contexto. Então, a partir do versículo 13, Tiago já começa a usar essa expressão provação agora como tentação, pelo aspecto interno. Então, bem-aventurado é o que persevera na sua tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Percebe como muda? Aquele que tem um coração transformado e busca de Deus perseverar na provação ou na tentação aqui, é esse que nós vemos lá na frente como salvos. Essa é uma evidência da sua salvação. E aí ele começa então a fazer uma explicação, né? Uma explicação. Ele vai falar então o seguinte a partir do versículo 13. Quando alguém for tentado, ele está falando do aspecto interno, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, a primeira questão aqui que podia acontecer é que quando você é tentado, você vai falar assim, ó o que Deus está fazendo, porque a gente sabe que é Deus que permite as provações. E aí você vai falar assim, ó, tá vendo? Eu estou sendo tentado, eu vou cair nisso aqui, porque é Deus que está causando isso. Usando o exemplo do emprego. Deus me permitiu não perder meu emprego. Só que aí a sua reação em relação a isso não é de depender de Deus. É você olhar para essa situação e falar, olha, viu, Deus não é bom. Deus está permitindo que eu faça isso. Tá vendo? Agora eu vou ter que fazer, eu não sei, eu sou capaz de fazer até uma coisa errada agora para conseguir sustentar a minha família. Tá vendo? Agora eu vou, Deus, o Senhor não é bom, o Senhor não é misericordioso, o Senhor não é gracioso. Tá vendo como a aprovação é a mesma, mas você tem que controlar a sua tentação, né? Como Deus diz para Caim lá no comecinho da Bíblia, né? O mal está aí na sua frente, está batendo na sua porta. Cabe a você controlar o seu coração. Tiago diz aqui para a gente que você não pode dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Quer dizer, a minha intenção de pecar, a minha vontade de pecar é porque Deus está fazendo isso. Não. Né? Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Né? Lá no versículo 17, diz que Deus não muda com sombras inconstantes, né? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos céus. Quer dizer, se tudo que é bom tem fonte em Deus e Deus não muda, então nada do que é mal, do que é pecado, pode ter origem em Deus. Essa é a base do argumento de Tiago. Não fala, é Deus que está deixando eu pecar, Deus que está fazendo eu pecar. Não. De Deus não vem o pecado, não vem o mal. Deus não muda. Lá no Salmo 136, fala que... dá uma lidinha aqui, ó. Salmo 136, volta um pouquinho na sua Bíblia. É um texto muito bom, um salmo bom para você conhecer, né, para você entender um pouco mais dos atributos de Deus. E olha como é que o salmista diz aqui. Eu vou ler alguns versículos só, né, a primeira parte, só até o versículo 3, que diz quem Deus é. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Vamos ver aqui um pouquinho, o versículo 4. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Com habilidade Ele fez os céus.
o seu amor dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Olha lá no versículo 23. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Esse é o Deus que permite a aprovação na sua vida. Dele vem a aprovação que te faz o bem, que te molda à imagem de Cristo. A sua reação em relação a isso, a sua disposição em lidar com a aprovação é sua responsabilidade. E aí Tiago continua aqui, ó. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha como é importante isso. Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Lá em Jeremias 17:9, né, diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o nosso coração. Né? Jesus fala em Mateus 15:11 que o mal, ele não é aquilo que entra na nossa boca, ali no contexto de estarem criticando os discípulos porque eles estavam comendo com as mãos imundas, né, sujas, e essa era uma coisa que não podia se fazer. E aí Jesus fala assim, o problema não é a sujeira que está na mão dele, entrar pela boca e tornar ele impuro. O que torna a gente impuro é o que sai da nossa boca, é o que sai do nosso coração. Né? Num outro momento ele fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse é o problema do homem. Então, quando você é tentado, e lembra que tentado é a sua reação em relação à prova. Quando você é tentado, isso vem do seu coração, dos seus maus desejos, da sua cobiça, da sua luxúria, do seu desejo desenfreado, desesperadamente corrupto do seu coração, de querer as coisas do seu jeito para você, para alimentar a sua barriga, né? A gente vê em outro momento da Bíblia, eu não lembro agora o contexto, isso está em 1 Pedro, lembrei, né? Ele fala que o nosso estômago é o nosso Deus, quer dizer, as nossas vontades, né? Os nossos desejos. Esse é o nosso Deus, né? E ele coloca lá um Deus com D minúsculo. Esse é o que causa, que nos leva a pecar. Então Tiago fala, você é tentado pelo seu desejo, e esse mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, quer dizer, quando o seu desejo te controla, te seduz, então esse desejo concebe o pecado. E o pecado dá à luz a morte. O salário do pecado é a morte. Lá em Romanos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, né? Em Efésios também diz isso no capítulo 2. A gente tem essa característica da nossa vida. Estávamos mortos, né? Todos nós, na verdade, Romanos fala que todos nós carecemos da glória de Deus, né? Nós precisamos da glória de Deus. Então, estamos carentes, todos nós estávamos mortos, né? O pecado gera morte, né? Aqui ele está falando de um pecado, né? De quando você peca, isso está gerando morte na sua vida. E é porque ele traz o contraste com a expressão coroa da vida no versículo 12 e com as expressões maduro e íntegro no versículo 3 e 4 lá, né? Perfeitos, né? Uma vida que não falta nada. Mas quando você tem morte, está faltando tudo. Então o pecado é o seu coração querendo ser o Deus da sua vida, querendo ter proeminência na sua vida, né? Querendo tirar Deus do lugar dele e satisfazer seus desejos do seu jeito, através do seu próprio reinado, né? Isso é sua responsabilidade. Isso é você que tem que controlar. Isso não pode vir de Deus e não vem de Deus. Deus não causa o pecado na sua vida. É isso que o Tiago está falando aqui. O Tiago vem do seu desejo.
Mas Tiago, ele vai nos ajudar a entender, né, que Deus, mesmo sendo nossa responsabilidade tudo isso, Deus é tão misericordioso que ele ainda te dá os recursos, ele ainda participa da sua vida para que você consiga passar por essa situação. E olha como é que ele fala a partir do versículo 16 aqui, ó. Meus amados de Deus, não se deixem enganar. Quer dizer, ó, as provações estão aí para moldar a nossa vida. Você pode chegar no ledo engano de dizer, não, eu estou sendo tentado porque Deus está permitindo, Deus está causando isso. E aí Tiago fala assim, ó, não. Você é tentado pelo seu coração. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Aí ele faz uma afirmação que baseia essa verdade. Qual que é a afirmação? Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Essa expressão boa dádiva e dom perfeito, a gente tem que entender elas, tá? Ele diz que tudo que é bom vem de Deus e vem constantemente. Isso quer dizer a boa dádiva, tá? Eu até anotei aqui, ó. A boa dádiva quer dizer a bondade de Deus em dar e a continuidade disso. Deus sempre faz isso. Toda boa dádiva, tudo que é bom vem de Deus e é graça de Deus em nos dar, e ele faz isso continuamente. E aí ele vai usar a expressão dom perfeito. Dom é um presente e perfeito é a qualidade desse presente. Então quer dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e tudo que ele dá é perfeito. Deus não manda uma prova para você que seja ruim. Vamos usar o contexto aqui, só para a gente entender o contexto, tá? Deus não permite que a prova chegue a você, e lembra, a prova vem de Deus e é um dom perfeito de Deus, é um presente. Essa prova, ela não vem imperfeita ao ponto de te causar mal, porque tudo que é bom vem de Deus e tudo que vem de Deus é bom e é perfeito. Percebe essa afirmação de Tiago aqui? Deus é bom o tempo todo e o que ele nos dá é perfeitamente bom. Né? E aí ele vai falar assim, ó, um Deus que vem do Pai das luzes, né? E aí ele usa a expressão luzes aqui, porque ele fala que não muda como sombras inconstantes, né? Sombras inconstantes quer dizer, no movimento que os astros no céu fazem, uma hora eles têm luz e outra hora eles não têm. O Sol, por exemplo, né? Na nossa perspectiva do Sol, quando ele nasce de manhã, ele não tem a luz que ele tem ao meio-dia. E quando ele se põe no final da tarde, ele já perdeu essa luz. O que Tiago está falando aqui, inclusive ele usa Pai das luzes, depois vai falar sombras inconstantes. Essa expressão sombras inconstantes é uma expressão que se usava para os astros. Ora, um dia a lua tem luz e no outro não, ela está nascente. Não tem toda a mesma luz. Né? Uma hora a lua começa a ficar, quase sumir, porque o sol começa a nascer, e mesmo o sol nessa hora não tem todas as luzes. Deus não é assim, Deus é a mesma luz o tempo todo, ele é constante, ele é contínuo, ele continua a nos dar o bom o tempo todo, e todo o bom que ele nos dá, tudo que é bom que ele nos dá é perfeito. Desculpa eu focar nisso aqui, mas é para você entender que o pecado não é culpa de Deus, é sua. É você que cabe a você controlar. Mas mais que isso, no último versículo, aqui no 18, ele fala da maior bondade que Deus fez em nós. Que é, ó, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. O maior ato de bondade de Deus é ele mesmo nos gerar pela palavra da verdade. E aqui a expressão palavra da verdade, ela tem dois aspectos. A gente pode levar essa expressão para o verbo que é Jesus, né? Então, para o significado primário, né, da questão do verbo, né? O verbo que é Jesus. Né? Então, em Hebreus 1 diz que Deus falou pelos profetas, pelos escribas, e nos últimos tempos falou através de Cristo. Então, Jesus é a expressão da ação de Deus
do verbo de Deus, da palavra de Deus, e também pela palavra escrita, pela revelação de Deus, que é através disso que aqueles que não viram Jesus pessoalmente conhecem a Deus e conhecem a obra de Deus através de Cristo. Então ele nos gerou, e gerar aqui é nascer, e é um contraste, porque ele diz lá que nosso pecado, nosso coração concebe o pecado, mas Deus, muito mais que isso, nos regenera, nos gera novamente. É a mesma expressão que Jesus usa com Nicodemos, falando para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Então, aqui fala assim, por sua decisão, por livre e espontânea, deliberadamente, né, por decisão de Deus, ele mesmo nos gerou pela palavra da verdade. Então é isso que ele faz, ele nos gera de novo, ele nos regenera, a fim de sermos, o propósito disso, como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Na sua versão pode estar primícias. A palavra primícias é muito bonita. Você já foi na feira, aí você olha assim para a barraca lá de frutas. As frutas que estão na frente da barraca, ou pelo menos das que estão expostas, são as mais bonitas daquela barraca de feira. Pode ter certeza. Ele não vai colocar aquele tomate machucadinho, assim, que tem aquelas manchinhas. Ele não vai colocar aquela banana que está com uma cara meio estranha. Ele não vai colocar aquela pera que está toda marcada de amassado. Não. Ele vai colocar as frutas perfeitas na frente da barraca. Ele pode até ter lá atrás algumas frutas que não estão em perfeito estado, mas ele mostra as que são perfeitas. A expressão primícias tem a ver com isso. Olha que importante, né? É aquela pessoa que ela vai vender toda a colheita dela, mas para ela apresentar para você o que ela quer te vender, ela vai apresentar a melhor parte. Ela não vai pegar os piores frutos para mostrar, é bom lá, viu? Esses aqui são os mais feinhos, mas lá tá bom. Não, ela vai mostrar, esses aqui são os melhores. É assim que está grande parte da minha colheita. É assim que os meus frutos estão. Então, diz que Deus nos gerou, né? Como Deus nos regenerou, Deus nos capacita, Deus trabalha em nós deliberadamente para que nós sejamos perfeitos como o principal da sua colheita. E isso é a ação dele, não é nossa. Não está na nossa capacidade, está na capacidade de Deus. Né? Tá no que ele faz, porque ele é bom o tempo todo e tudo que ele nos dá é perfeitamente bom. O maior e mais perfeito presente que Deus nos dá é a graça que nos faz novas pessoas. Esse é o maior e mais perfeito dom de Deus. Para que assim nós consigamos, através do Espírito Santo em nós, perseverar, né? Capacitados por Deus, como evidência da ação dele de nos regenerar, nós possamos perseverar. E a perseverança é uma evidência de que Deus já agiu em nossos corações, que nós já somos salvos. Né? E lembra, perseverar não é nunca cair. Perseverar é quando você cair, você bater a poeira e levantar, e mudar, e ser uma nova pessoa, e continuar sendo moldado pelas situações para que você seja mais parecido com Cristo. Perseverar é continuar em frente quando tudo está mal. Na vida do crente, a perseverança é sinal da obra de Deus da salvação em você. Quando você peca, isso é evidência da sua natureza pecaminosa. Mas quando você persevera, você continua andando, isso é evidência da obra de Deus em você. De que Deus fez isso. A perseverança, ela surge, ela nasce da confiança, da fé que a gente tem em Deus e na obra de Deus frente à prova. E que ele usa isso para nos moldar. A gente viu isso no versículo 3. Com a perseverança, que é baseada na nossa fé de continuar seguindo e andando em frente, mesmo quando tudo parece estar errado, nós vencemos a tentação em pecar, né? Nas provas. E só assim a gente desfruta de uma vida madura, perfeita, sem sentir falta alguma, e só assim a gente recebe a coroa da vida. Então, a perseverança é o agir de Deus em nós para a gente desfrutar de vida completa hoje e no futuro. Isso é muito importante. Agora,
Perseverança, como eu já disse, não significa vida perfeita. Isso a gente só vai ter na glória. Significa que em meio à prova, às tentações, nós vamos continuar. Deus fez a maior obra em nós. Ele nos fez novos para viver uma nova vida, numa fé, numa consciência baseada nele, na sua justiça, através de Jesus, para a sua glória. E olha que importante. Talvez você deva se pensar assim, poxa, eu não consigo. Ah, Lucas, pastor, você está falando aí que Deus me capacita, que Deus... eu não consigo vencer o pecado. Eu tenho dificuldade com isso. Realmente, sozinho você nunca vai conseguir. Se você não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não aceitar que a obra de Cristo te justifica, né? Ela paga o preço que você devia pagar pelo seu pecado, que é a morte. Se Jesus não for Senhor, se você não aceitar Jesus como seu substituto, você não vai conseguir vencer o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a tentação. Nós não conseguimos vencer. Não em nós mesmos, mas Jesus venceu a tentação. Jesus perseverou. Ele continuou mesmo quando tudo não parecia certo. Jesus continuou. Lá no Getsemane a gente vê Jesus no meio ali da sua iminente prisão e morte. Ele falando, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas eu vou continuar porque eu quero que seja feita a sua vontade. Jesus perseverou em nosso lugar. Jesus recebeu uma coroa de espinhos para que a gente recebesse a coroa da vida. Em nós não temos capacidade. Só através da obra de Deus, que a gente vê lá no versículo 18, no versículo 16. No versículo 18 mesmo, né? Só através do que ele fez em nós, ele ter nos gerado de novo, nós podemos receber a coroa da vida. E isso ele faz em Jesus. Jesus venceu a tentação. Jesus perseverou perfeitamente. E Jesus recebeu uma coroa de espinhos para que você receba a coroa da vida. Jesus recebeu o salário do pecado, que é a morte, para que você não morra pelo seu pecado. Esse é um fator essencial para a gente entender que Deus continua sendo soberano, continua estando no controle da história e da sua vida, mesmo quando você peca, porque Ele mesmo já fez tudo o que precisa para que você possa ter a salvação. Cabe a você controlar o seu coração e mudar as suas afeições, né? Mudar o centro do seu coração para apontar ele para Deus, para Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é uma evidência, como a gente diz lá em Romanos, ou lá em Hebreus, da sua salvação, de que ele já fez. Isso é importante. E aí a importância da igreja, da comunidade, do grupo pequeno, da casa de paz, da aula da escola bíblica. Sabe por que isso é importante? Porque, como a gente viu lá em Hebreus, isso não acontece sozinho. O autor de Hebreus fala assim, exortem-se, aconselhem-se, cuidem uns dos outros para que vocês não caiam. Sozinho vocês não conseguem, é só através do Santo Espírito que nos conecta, só através da ação de Deus em nós que nós conseguimos continuar e perseverar. Perseverar você não faz sozinho, é através da obra de Deus em você, e Deus escolheu fazer isso através da igreja, através do corpo. Presta atenção, tudo que eu falei aqui, essa doutrina da perseverança dos santos, ela baseia a sua fé, né? Essa é a fé de verdade que a gente deve viver. Não é a fé que talvez alguns tenham na mente aí, de que não, para ser salvo tem que ter uma vida perfeita. Isso chama legalismo. Está baseado no que você faz. O que eu faço, tudo bem, eu vou conseguir fazer e assim eu vou ser salvo. Parece que Deus não é bom nessa história aí, parece que Deus é carrasco, porque ele só te salva se você fizer o bem. Mas você não tem capacidade de fazer o bem. Essa fé também não é a fé que alguns usam, falando assim, já que Deus é bom e Deus perdoa, então vamos fazer tudo errado. Não, porque fazer certo, ou insistir em fazer certo, é evidência da salvação.
Então, nenhum dos dois aspectos, se na sua mente tá, eu vou fazer o bem para ser salvo, ou eu vou fazer o que eu quiser porque eu vou ser salvo sempre, essas duas posições estão erradas. Você vai perseverar porque você é salvo. E perseverar é continuar indo em frente, fugindo do pecado, fugindo da tentação e vencendo a tentação através da ação de Deus em sua vida. Quando você receber a notícia do seu desemprego, não se desespere. Deus está usando isso para moldar o seu caráter. Mas lute com a tentação de ser ingrato nessa hora. E continue em frente, dedicando sua vida, seu coração para Deus. Porque Deus já fez a maior obra para que você continue em frente, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus já venceu a tentação. Se você estiver em Jesus, você vence. Jesus fala lá pra gente, né? No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Não tenha um ânimo dobre, como a gente vê aqui no capítulo 1 de Tiago, né? Um ânimo vacilante. Não tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a tentação, eu perseverei, e eu posso trocar a minha coroa de glória com vocês, e eu recebo a coroa de espinhos de vocês. Em mim vocês terão a coroa da vida. Amém?